mais demoras, você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Esse texto do leproso, da cura do leproso, também está escrito no livro de Marcos e no livro de Lucas. Cada um escrito de um jeito, mas todos com o mesmo sentido. Um leproso que foi curado de sua lepra. E sem demoras, eu já quero entrar no texto para nós analisarmos, porque o Guilherme está ficando igual o pastor Júnior. Cadê ele? Está falando muito, roubou 15 minutos do meu tempo. Amém? O versículo 2 diz assim: Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. No livro de Lucas, esse mesmo texto fala assim que um homem coberto por lepras. Eu não sei se você sabe o que é lepra, mas a lepra é a hanseníase de hoje, é uma doença de pele. E a lepra, ela apodrece o corpo de dentro para fora. Ela causa feridas, ela deixa a pessoa fedida, com um aspecto de morte. A lepra, ela definha a pessoa, ela come as cartilagens da pessoa, a pessoa ela fica sem nariz, sem orelha, sem a boca, os dentes caem, os dedos vão sendo comidos, a pessoa fede a podridão. E quando uma pessoa, nessa época que era diagnosticada com lepra, havia algumas coisas que ela não poderia mais fazer e algumas que ela deveria fazer. Uma delas é se vestir de roupa de trapo. A outra era ir para um lugar recluso da cidade, onde só os leprosos estavam. Ela não podia ter contato com mais ninguém saudável. Ela não podia voltar para sua casa. Se ela fosse pega fora do lugar onde os leprosos estavam, ela era apedrejada. Alguns leprosos usavam sino no pescoço, porque talvez a lepra estava em algum lugar do corpo que não era vista. Aí, como ninguém sabia que ela tinha lepra, ela estava andando normalmente. Mas aí eles colocavam um sino no pescoço dela, para que se alguém ouvisse o sino, todo mundo apontava e gritava: imundo, imundo. Logo vinham os oficiais da época e aquela pessoa era apedrejada. A lepra era uma sentença de morte. Esse homem de quem nós falamos aqui, como diz no livro de Lucas, que tinha um corpo coberto pela lepra, com certeza absoluta, ele já estava no estado avançado da doença, que ele não poderia nem estar na rua. E a lepra na Bíblia, ela não é assim só uma doença, ela é uma sentença. Quando uma pessoa cometia algo, Deus derramava a sua ira nele em forma de lepra. Miriam, quando foi falar para Arão que Moisés não conseguia cuidar do povo, ela foi atingida pela lepra. Geazi, quando Naamã foi curado e fala assim: vem aqui que eu quero dar moedas, eu quero dar bens para vocês. E o profeta disse que não precisava, e Geazi foi atrás querendo pegar o dinheiro para ele. Ele foi castigado com lepra. A lepra era um sinal da ira de Deus. Então, além da pessoa estar enferma, morrendo, aqueles que olhavam para ele ficavam pensando: o que será que ele fez para merecer tudo isso? E enquanto eu lia esse texto essa semana, eu
eu comparei a lepra com o pecado. E eu queria que você embarcasse comigo no meu pensamento. Primeiro, a lepra, ela é mais profunda que a pele. Ela não é superficial. Ela não é igual quando você faz um ralado, nasce a casquinha, depois a casquinha sai e acabou. A lepra, ela vem de dentro para fora. Ela não é superficial, igualzinho o pecado. O pecado não está do nosso lado de fora. O pecado não está em um lugar. O pecado está aqui dentro. É o nosso coração que pratica o pecado. Porque às vezes você pode estar em um lugar, como aqui dentro da igreja, e a tua mente está pecando. É ou não é? O pecado, como a lepra, está aqui dentro. Ele não é superficial. A outra característica que nós podemos comparar a lepra com o pecado é porque a lepra separa a pessoa. Essa pessoa, ela não pode ter convívio com mais ninguém, a não ser com os outros leprosos. O pecado nos separa de quem, irmãos? De Deus. E dependendo do pecado, ele separa nós da nossa família, separa o marido da mulher, os pais do filho. O pecado e a lepra nos separam. A lepra, ela tira a sensibilidade. Antigamente não existia exame de sangue para saber se a pessoa estava com lepra ou não. Como que as pessoas ficavam sabendo que ela estava com lepra? Às vezes elas se machucavam e não sentiam dor. Se queimavam e não sentiam dor. Elas perdem a sensibilidade aonde tem a lepra. O pecado é do mesmo jeito. Quando a gente comete o pecado pela primeira vez, a gente fica assim: meu Deus, eu pequei, dá um desespero, dá uma aflição. Mas a segunda vez que você comete o pecado, já não é tanto. A terceira e a quarta. Quando chega na quinta vez que você comete o pecado, ele já não te incomoda mais. É ou não é? Porque o pecado tira a nossa sensibilidade. A lepra deixa marcas. Como eu falei aqui no começo, a lepra, ela come a pele do leproso. Ninguém que passou pela lepra sai sem nenhuma marca. Hoje a lepra, ela tem cura, mas ela deixa marcas ainda assim. Eu pesquisei hoje na internet fotos de pessoas leprosas, porque eu queria colocar no telão, mas eu achei desnecessário. Então lá na sua casa, se você tiver curiosidade, pesquise lepra. E você vai ver como que a lepra deixa marcas em uma pessoa. Da mesma maneira o pecado. O pecado nos deforma. Todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta que já viu os usuários de droga que tem nessas avenidas. Qual é a principal característica deles? Sujos, magros, com os dentes podres. É ou não é? O pecado nos deforma. O pecado tira as nossas características. Ele deforma o nosso caráter. Ele deforma a nossa alma. O pecado, como a lepra, nos deixa marcas. E a última, tem outras várias, mas a última que eu anotei aqui é que a lepra, assim como o pecado, mata. O fim da lepra é a morte. Esses homens aqui eram separados em um lugar longe da cidade, não só para não contaminar o resto das pessoas, mas para que eles já morressem por lá. E o pecado nos mata. A única função do pecado é nos matar. Eu já ouvi uma historinha, uma fábula, eu não sei dar um nome a isso, que todo mundo já deve ter ouvido, do sapo que é colocado dentro da panela de água gelada, de água fria.
Coloca-se o sapo dentro da panela com água fria e lá ele fica de boa. Mas aí coloca a panela no fogo e liga o fogo. E ele não percebe que a água vai mudando a temperatura e ele é cozido até a morte. O pecado faz isso. Ele vem devagarinho, e a gente não percebe, e a gente continua cometendo, até que ele nos mata. O versículo 2 desse texto que nós acabamos de ler, diz que o leproso o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. No livro de Marcos e no livro de Lucas, um fala que ele se ajoelhou, e Lucas fala que prostrou o rosto em terra. Esse homem, irmãos, ele entendeu que para ele não havia mais esperança. Não tinha mais o que fazer. Ele estava sentenciado à morte. E ele reconhece a grandeza de Jesus, ao ponto de se ajoelhar, de o adorar, com seus joelhos dobrados e com o rosto em terra, e falar: Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Se for da tua vontade, pode me curar. E olha o que Jesus faz, no versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, no livro de Marcos e no livro de Lucas fala, e Jesus o tocando. Irmãos, um leproso não poderia de jeito nenhum ser tocado. Se você toca no leproso, você fica doente. Só que aquele Jesus que estava lá e que está aqui hoje nesta noite, é aquele que tem o poder, não de pôr a mão naquele que está impuro e ficar impuro também, mas a pureza de Jesus é tão grande, que ele purifica o impuro. Aquele homem, com certeza absoluta, estava ouvindo falar dos sinais, das maravilhas, dos milagres, e ele acreditou que somente Jesus poderia deixá-lo limpo. E nessa noite, irmãos, da mesma maneira que esse homem, que era leproso, entendeu isso, eu queria que vocês entendessem, que é somente Jesus que pode nos deixar limpos. Existem pecados que nós carregamos, que somente Jesus pode nos purificar e nos limpar. É somente a mão dele nos tocando, que pode restaurar a nossa vida, que pode restaurar a nossa saúde, que pode mudar a sentença que foi lançada sobre nós. Este homem, ele era sentenciado à morte. Ele não foi só limpo, ele teve uma nova vida, ele teve uma nova chance. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No versículo 3 que nós estamos lendo, fala que imediatamente ele ficou limpo da lepra. No livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 41, onde esse texto está escrito, diz que Jesus teve profunda compaixão daquele homem. Vocês conseguem imaginar Jesus tendo profunda compaixão, olhando para aquele leproso? Nós, às vezes, andando na rua, assistindo o jornal, nós sentimos compaixão do próximo, não é? Hoje eu estava assistindo um documentário falando dos menores do Rio de Janeiro que cometem crimes, são condenados. E eu, sabendo que um matou o pai, o outro roubou, o outro assassinou, não sei, cometeram crimes terríveis, eu senti compaixão. Eu fiquei imaginando se fosse o meu filho, se fosse as minhas filhas. E Jesus olha para aquele homem com profunda compaixão. Uma pessoa que as pessoas da época olhavam e sentiam medo, nojo, repugnavam,
mudavam um lado da rua se vissem um leproso. Jesus para ouvi-lo, segura em sua mão, o toca, não sei que lugar do corpo Jesus pôs a mão, e com profunda compaixão, Jesus diz para ele: quero, fica limpo. Irmãos, Jesus quer nos abençoar. Ele olha para nós com profunda compaixão. A Bíblia fala no Salmo 139 que Ele esquadrinha os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso sentar, o nosso andar, o nosso levantar. Ainda que a palavra não nos saiu à boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele sabe quem nós somos, o pecado que nós cometemos, as lepras que existem dentro de nós. E ainda assim, Ele olha para nós com profunda compaixão e nos diz nesta noite: eu quero te purificar, eu quero te limpar, eu quero sarar as tuas feridas, eu quero que você seja limpo, eu quero. E a palavra diz que esse homem imediatamente ficou limpo. E a cura de Jesus é tão perfeita, que eu acredito que não só, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que aquele homem ficou por inteiro curado. Se ele não tinha nariz, ele voltou a ter. Se ele não tinha os dedos, ele voltou a ter. Todo mundo lembra do paralítico do tanque de Betesda? Que fazia 38 anos que estava lá, esperando as águas se movimentarem para ser curado. Quando Jesus fala para ele: levanta, pega a tua cama e anda. O que aquele homem fez? Levantou, pegou a cama e andou. Se hoje uma pessoa fica 38 anos acamada, quando ela recebe uma cura, vocês acham que elas vão levantar da cama e vai andar normalmente? Sem a ajuda de uma muleta, de fisioterapia? Não. Quem sofre um acidente, quem quebra uma perna, quem faz uma cirurgia, tem que ficar o quê? De recuperação. Foi curado, mas está de recuperação, não é assim? Esse homem ficou imediatamente limpo, porque aquilo que Deus faz é perfeito. Igual aquele homem do tanque de Betesda, eu tenho certeza que esse homem aqui ficou perfeito. Ele foi curado por inteiro. Não ficou nele marcas da sua lepra. Porque Jesus queria o que para esse homem? Está no versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunha ao povo. Por que Jesus fez isso? Porque antigamente, nesse tempo aqui, o sacerdote, eles precisavam examinar aquele que estava doente, para ver se ele realmente tinha sido curado, para que aí aquele doente fizesse uma oferta, e ele pudesse ser reintegrado à sociedade. Se naquele homem tivesse ainda alguma marca de lepra, ele não voltaria ao convívio com as outras pessoas. Mas Jesus fala para ele: vai, te apresenta ao sacerdote, para que ele veja o milagre que foi operado na tua vida. Faça tudo conforme a vigilância sanitária da época exige, para que você volte ao convívio daqueles que você ama, para que você volte ao teu trabalho, para que você constitua família, para que as pessoas, os seus vizinhos olhem para a tua vida e digam: quem fez aquilo com ele? Jesus fez isso comigo. Ele pede para que esse homem não conte, não saia falando, porque Jesus já estava começando a perseguição.
E ele não queria que as coisas acontecessem antes da hora. Jesus sabia que havia um tempo para que ele fosse entregue, para que ele fosse morto. E ele não queria antecipar isso. E outra coisa que Jesus não queria também, era as multidões que só o buscavam por causa do pão. Todo mundo lembra que ele fala lá em João, esse povo só me segue por causa do pão. Ele sabia que se todos ficassem sabendo do que tinha acontecido com aquele homem, mais multidões ainda iam seguir só por causa dos milagres. Nós, como esse leproso, irmãos, precisamos entender a grandeza de Jesus. Entregar a nossa vida a Ele por completo, porque esse leproso, ele não teve medo de se achegar a Jesus. Ele podia ser apedrejado, ele corria o risco das pessoas gritarem, apontando o dedo para ele, imundo, imundo, e ser morto. Mas ele sabia que se havia esperança, essa esperança estava em Jesus Cristo. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Aquilo que nós buscamos está em Jesus Cristo. Irmãos, esse mês, nós vamos fazer o mês de jejum e oração. Esse leproso, esse ex-leproso, ele não precisou fazer jejum, ele não precisou fazer oração, ele precisou crer. E às vezes nós fazemos jejum, fazemos oração e não cremos no Deus das causas impossíveis. Nesta época aqui, era impossível um homem, uma mulher ser curado da lepra. Não havia possibilidades nenhuma de uma pessoa ser curada. Mas esse homem acreditou. E é isso que tem faltado a nós. Acreditar que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje, que Ele não mudou, que Ele ainda faz milagres, que Ele ainda derrama cura, que Ele ainda perdoa pecados, que Ele ainda salva o perdido, que Ele ainda traz a vida, aquilo que nós temos matado com as nossas palavras. Esse é o Deus que nós servimos, que cura um homem da lepra, que restaura a vida dele por completo, que traz a ele sonhos, que faz um homem que já perdeu o motivo de viver, fazer planos para o futuro. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E esse é o Deus que nós vamos provar a partir de hoje. Porque nós entendemos que nós precisamos crer no Deus que faz o impossível. Você creu? Você creu que a tua causa não está perdida? Que não é uma enfermidade, uma dor, uma dívida, um problema familiar que vai te matar? Que é o teu fim? O Senhor tem muito mais para nós. Fique de pé. Nós precisamos, irmãos, parar de limitar o poder de Deus. Nós não recebemos, uma porque não cremos, outra porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio deleite. Mas o Senhor, nesta noite, tem olhado para nós com profunda compaixão. Ele tem estendido o seu braço forte sobre as nossas vidas e tem falado aos nossos corações: o que você quer? Ele não perguntou para esse homem. O leproso perguntou a ele: se o Senhor quiser que eu fique limpo. Hoje Jesus nos pergunta:
O que você quer? Eu quero que você fique limpo. Eu quero que você seja sarado. Eu quero que você seja próspero. Eu quero que os seus sonhos, que os seus planos se concretizem. Eu velo para que a minha palavra se cumpra na tua vida. Eu quero. O que você quer? Diga isso para Ele nesta hora. Ele está olhando para nós com profunda compaixão. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Como nós temos limitado o Teu poder, ó Deus. Como que nós temos colocado barreiras no Teu agir. Como que nós temos impedido os Teus milagres de acontecer em nossas vidas. Mas nesta noite, nós aprendemos com esse homem que foi leproso, que para o Senhor não há nada impossível. Uma sentença para o Senhor não é nada, porque o Senhor muda sentenças, o Senhor muda decretos, o Senhor traz à existência aquilo que não existe, o Senhor restaura sonhos, o Senhor restaura vidas, o Senhor restaura casamentos, o Senhor perdoa pecados, o Senhor muda histórias, Pai, porque para o Senhor não há nada impossível, não há nada que o Senhor não possa fazer. Nesta hora, Pai, nós te pedimos, nós queremos ficar limpos, Pai. Limpa de nós todo pecado, limpa de nós toda impureza, arranca de nós tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor. Arranca de nós tudo aquilo que tem nos impedido de olhar para o Senhor e continuar crendo que o Senhor é o mesmo, que o Senhor ainda realiza, que o Senhor ainda faz. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos ficar limpos, Senhor. Nós cremos, Pai. Nós cremos em Ti, nós cremos que o toque das Tuas mãos sara as nossas dores, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, não permita, Pai, que nós venhamos sair daqui desta noite sem receber o Teu toque, Pai, sem receber da Tua cura, sem receber do Teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No livro de Lucas 1:37 diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele quer, irmãos. Ele quer nos abençoar, amém? Que nessa noite você receba do toque do Senhor na sua vida, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Jesus tocou naquele homem. E assim como aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, e Jesus fala: saiu de mim virtude. Saiu de mim poder. Neste momento que ele toca esse leproso, saiu dele poder. Poder maior do que a lepra. Poder maior do que o pecado. Poder maior do que toda aquela imundícia que aquele homem estava vivendo. Poder tal que a carne que estava podre foi restabelecida imediatamente. Ou seja, como a Simone leu, para Deus não haverá impossível. Se você crê naquilo que você tem orado, naquilo que você tem almejado, Ele vai fazer. E vai fazer infinitamente mais. Além do que nós pedimos ou pensamos. Como o Guilherme falou no começo do culto, é resposta de oração. A Bíblia fala: batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á.
porque aquele que pede recebe, aquele que bate se abre, aquele que busca encontra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado Jesus pela oportunidade que nós tivemos